Olá, pessoas lindas. Eu sou Rosiane Oliveira Eu sou Elaine Carneiro. e esse é o nosso canal Véu de Ívises, onde a gente está desvelando, tirando os véus sobre os arcanos maiores do tarô ou arquétipos. E hoje é o dia do arquétipo do Imperador. Exatamente. Só lembrando que esse conteúdo faz parte da nossa série de vídeos, né? Como aplicar a energia desses arcanos ou arquétipos na nossa vida diária. Então, se você já nos acompanha, vai perceber que já tem alguns que estão no ar, que estão super conectados, né, ao que a gente vai trazer hoje. Vocês vão se dando conta que está tudo interligado, né? Eles têm uma conexão, né? Eles contam uma história. E eles estão conectados com a numerologia. Então, a gente está agora no arcano número 4, que é o Imperador. E a gente trabalha também com simbologias aqui. Então, Isso. para vocês desvelar, a gente está desvelando todos os mistérios e toda a coisa assim, imaginando, que tá longe esses arquétipos arcanos, a gente está trazendo para essa proximidade, essa aplicação na nossa vida diária. Sim, temos muitas histórias pela frente, porque a gente ainda está no número 4. A gente vai entender como essa energia do número 4 do imperador se aplica também à nossa vida. Mas para isso, a primeira coisa que a gente precisa compreender é a simbologia. Inclusive, gente, isso é uma dica para a vida. O tarô, ele mostra com muita clareza o quanto a simbologia ela está incluída na nossa vida diária. Mas a nossa vida inteira é baseada em símbolos. Então, quando a gente fica mais atenta, né, aos sinais do dia a dia, a gente vai tendo mais compreensão sobre as energias que estão atuando na nossa vida. Então, estudar tarô, né, Rose, traz para a gente essa percepção do quanto os símbolos nos guiam, quanto os símbolos realmente traz direcionamento para a nossa vida. E a gente está resgatando isso dos nossos ancestrais, né? Das antigas civilizações, dessas histórias que foram se perdendo ao longo dos anos, dos séculos. E a gente está trazendo aqui esse desvelar. E a gente também começa mostrando a carta, né? Que a gente também acredita que só de você olhar você já consegue se conectar. Isso. Nós sempre trazemos um convite para que você deixe só essa imagem chegar para os seus olhos e avaliar as sensações de olhar para a imagem, olhar para as cores, olhar para a postura do arcano, olhar para a fisionomia. E só de olhar, faz esse exercício mesmo. Nossa, o que é que eu estou sentindo? O que é que essa imagem me transmite? Se quiser até mesmo pausar o vídeo para ter mais tempo de deixar essas informações chegarem, é importante. Antes de gravar o vídeo, eu estava aqui conversando com Rose, que a gente trabalha com tarô, já estudou tarô, mas toda semana que a gente vai gravar um conteúdo, a gente meio que entra na energia da carta que está sendo falada. Então, a gente pega mesmo essa força para você ver que é tão forte o simbolismo e a imagem da carta e falar sobre energia que a gente fica alinhada. Então, assim, a gente tinha falado da Imperatriz, né, no arcano passado, e a gente estava mais na vibe de se enfeitar, mais numa vibe mais feminina. Hoje eu já estava ficando mais prática, mais ativa. A gente estava conversando também que eu tentei soltar os cabelos para gravar, não, eu quis prender, escolhi uma roupa mais terra, mais presente. Então, só para trazer a demonstração do quanto que a nossa vida é regida por símbolos, por arquétipos, por arcanos. E quando a gente deliberadamente escolhe uma dessas forças, o quanto que elas são poderosas na nossa vida. Isso porque a gente está consciente, mas isso vai atuando de forma inconsciente, você notando ou não, né? Então, assim, por exemplo, quando tá a lua cheia e você não tá nem aí, você nem sabe que lua tá no céu, ela tá lhe influenciando. Você querendo ou não. Então, quando a gente está presente e estudando, a gente consegue aproveitar muito melhor essas energias na nossa vida e direcionar, né, para algo conectado àquela energia. Sem mais delongas, acho que já deu tempo, né, dessa energia chegar aí no campo de vocês. Então, vamos, compreender um pouco da simbologia dessa carta. Sempre que a gente se depara com a carta do imperador, nós vamos encontrar alguns elementos em comum, que é o trono,
coroa. Eu vou destrinchar um pouco o que é cada elemento. Os cetros de poder, muitas vezes a capa, a armadura. Com certeza, sempre, né? Que nunca vai faltar o número 4. Então, assim, no arcano anterior, nós falamos da Imperatriz, que é essa materialização profunda da energia feminina na Terra, com a energia da beleza, da criatividade, do maternar, mas que também tem essa força de autoridade e liderança. Agora a gente vai para o complemento dessa energia. Então, para que essa energia na nossa vida entre em equilíbrio, a gente precisa acessar essa força mais pulsante, mais firme, mais viril do imperador. Provavelmente essas energias já chegou em vocês, só de vocês olharem a carta. Então, quando a gente acessa esse poder do imperador, a gente traz primeiro essa energia masculina ancorada, né, que está dentro de ambos os sexos, né, dentro do corpo feminino, dentro do corpo masculino. Vocês notarem, às vezes, algumas mulheres são bem masculinas, são bem imperador, né? Elas são bem ativas, elas são bem assertivas, elas conseguem administrar grandes coisas, mas é uma energia mais essencialmente ligada aos corpos masculinos, mas só para vocês não ficarem muito presas ao gênero, mas à essência do que tem a carta. Então, essa energia do imperador primeiro vai trazer o estabelecimento aqui com a coroa e com o trono, de realmente firmar a sua vontade aqui na Terra, aqui nas coisas práticas, naquilo que você tem que resolver, lembrar que você é uma autoridade no assunto. Já traz uma energia de poder, né? Mais forte, mais vibrante, mais terra, mais dia a dia do que a Imperatriz, porque ele não está tão na poesia, na beleza e na nutrição. Ele é um complemento, né? Então ele já traz um poder mais agressivo, mas não agressivo no sentido sombrio. A gente vai explicar um pouco mais para frente essa diferença de agressividade, mas é um poder que precisa de mais força de ação. Então, por isso que a gente tem muito vermelho aqui. Então, diferente do vermelho da Imperatriz, para quem assistiu o vídeo, que é um vermelho mais conectado à paixão, a vitalidade, essa vitalidade que traz criatividade, esse vermelho é mais um vermelho da ação, um vermelho da força, um vermelho de poder, né? Um vermelho de ter força mesmo, às vezes até física, para fazer as coisas acontecerem. É um vermelho também muito conectado ao planeta Marte, né? Que se precisar, o imperador precisa defender, né, o império dele. Ele precisa dar limites mais rígidos. Então, é um vermelho mais nesse sentido, assim. É, então, é uma cor que a gente vai encontrar sempre. Aí vocês vão perceber que ele tá, essas pernas assim, nesse jeito. Em alguns decks, a perna dele tá parecendo um 4, né? Tá com o joelho em cima do outro. E o 4 no Imperador é um número muito que a gente precisa fazer muito essa conexão, que é aquele número que dá base, que dá estrutura. Então, quando vocês verem algum deck o Imperador com essa energia do 4, é para lembrar que ele vai trazer essa estrutura, essa base para estabelecer o reinado dele. Tem, nesse caso, o artista não desenhou o 4 com as pernas, mas ele deixou essas pernas assim um pouco relaxada, que essas pernas assim simbolizam muito o domínio que ele tem sobre o poder. Então ele é muito confortável, ele sabe que ele tem o poder para administrar grandes coisas. Então o poder para ele não é algo que ele não tem intimidade, ele tem intimidade e domínio com essa energia. Então por isso que ele, se eu quiser eu domino o mundo, né? Aí tem essa energia aqui desse globo com esse crucifixo que lembra que o imperador ele tem sim esse poder de lidar muito bem com a matéria, de administrar, né, as pessoas à volta dele, de administrar ali o legado dele, mas que a condução dessa administração vem de uma conexão divina, vem de uma crença, vem de alguma orientação. Não exatamente algo conectado à religião, mas algo conectado ao não físico também. Então, é uma dos simbolismos desse globo. Então, sabe assim, aí, um exemplo, né, dessa administração, você vai lembrar ali de Alexandre o Grande, que foi um grande líder, mas ele
tinha os oráculos. Ele, ele, ele respeitava os astros, ele respeitava o sutil para tomar as decisões dele. Então, assim, essa estratégia alinhada, né, ao campo sutil também. O que mais que a gente pode trazer dessa carta? Vocês estão vendo aqui que, no caso desse artista, tem como se fosse um sol. Aqui tem uma energia solar, né? Ainda que não esteja muito claro, o sol e essas cores quentes de fogo também está conectada à essência da energia masculina, né? Porque o sol, em essência, ele faz acontecer, ele traz para ação, ele faz as sementes germinarem, ele faz brotar a vida, né? O sol dá essa energia, né, para fazer as coisas acontecerem. Então, por isso que o sol está aqui também representado nessa carta. Aqui também ele canaliza, né? Ainda falando desses outros símbolos, ele tem dois no caso desse deck, dessa carta. Ele canaliza ali com algo que está no extrafísico, que ele precisa fazer, e ele materializa. Então, essa coisa de fazer acontecer, de materializar, é algo muito profundo no simbolismo do imperador. Então, ele não só canaliza e fica lá, sem saber o que fazer com aquela informação, ele, bora, canalizei, bora fazer acontecer, vamos colocar aqui na matéria com direcionamento, com estrutura, em vários decks. Ele também está associado ao signo de Áries, né, que é o ariano. Na astrologia, em essência, ele tem todas as características aqui, conectadas ao planeta Marte, essa característica de liderança, de abrir caminhos, de ter força, de ter energia, de ter vigor físico. Então, por isso que está aqui, conectado. Tem algo mais, Rose, que você queira trazer, que eu não esteja falando? É na mão, ele tem esse globo com o crucifixo e no outro ele tem o cetro, né? Então, o globo ele está simbolizando essa canalização, né, extrafísica da, do que ele pode realizar. E com o cetro ele faz o comando para que aquilo aconteça, né? E a própria postura dele, assim, confortável, é a autoconfiança que ele tem no poder dele. Então, é uma carta também de uma potência diferente da carta da Imperatriz, né? Da Imperatriz, ela é mais, digamos, a mais amorosa, por causa do materno. E ele já é mais do masculino, do assertivo, né? Tipo, é isso, é prático, como a energia Yang, né? O masculino. E para finalizar o simbolismo, duas últimas coisas importantes dessa carta é a armadura que ele está usando e o arquétipo do pai. Então, da mesma forma que a Imperatriz é o arquétipo da mãe, se vocês não assistirem, volta lá. É muito complementar, gente, essa energia. O Imperador é arquétipo do pai, que é provedor, em essência, né? Que é provedor, que protege, né? Que de alguma forma lança flecha, mas cuida das suas crias. Então, essa proteção é tanto de ter essa energia paterna de proteger o império dele e as pessoas que ele ama, quanto também essa energia de se precisar, né? Ele, na verdade, ele precisa estar com com essa capa, né? Porque ele vai lidar com coisas muitas vezes muito é, duras, coisas que precisa de alguma. Não pode estar displicente, né? Essa energia do imperador. Às vezes a vida, você precisa ser precavido, né? Às vezes a vida pode te pegar de surpresa e você tá ali desarmado. Então, o imperador, de alguma forma, ele possibilita, quando ele está na saúde, que a imperatriz fique relaxada, porque o papel, em essência, dessa energia é garantir que as proteções mínimas ali estejam ativas, que os muros estejam levantados para que a criatividade da imperatriz floresça, se estabeleça. Então, essa armadura dele é muito para isso também. No caso, quando não é uma pessoa, é para que as plantações dele floresçam, para que o império floresça, ele precisa cuidar da proteção dos muros, do exército. Então, por isso que ele está com armadura aqui também. Então, assim, da mesma forma que a imperatriz tem uma energia de maternar, de cuidar das suas crias, de gestar, de nutrir, o imperador, ele também é um pai que protege, mas que ele lança para a vida, que é a energia do masculino. É tipo, vai, criei você para o mundo, bora, bora, vamos para a vida, bora fazer acontecer. Então, ele tem essa energia também.
Então, em termos de simbolismo, é isso. Então, da próxima vez que você olhar para uma carta do imperador, saiba que você provavelmente já sentia tudo isso, mas quando a gente ouve, a gente, puxa, faz sentido, é isso mesmo, eu olho, eu sinto tudo isso, né? É muito legal quando a gente vai destrinchando, a gente vai sentindo mais a carta. Então, você nunca mais vai olhar para a carta da mesma forma, porque agora ela já tem mais informações sobre ela. Então, agora nós vamos entrar em como que a gente reconhece essas características na nossa vida diária, que é o nosso grande objetivo. A gente não quer só trazer um conteúdo que você vai esquecer, a gente quer que você observe se essa energia está saudável na sua vida, se você, tipo, nossa, eu sou muito conectado ao imperador, ou se você está na sombra dele, né? Se você está desconectado, desconectado. Então, a parte saudável, né? As características saudáveis e positivas do arquétipo, do arcano maior, do imperador, uma delas é de ser pioneiro. Então, é trazer essas mudanças, coisas que não existem muitas vezes ainda nesse tempo e espaço. Então, essa canalização que, como a gente falou ali daquele simbolismo, ele pode canalizar algo, né, e trazer isso para o mundo, né, aquela ação, que é bem do masculino. E são necessárias porque você pode ver de que de tempos em tempos acontecem coisas diferentes, coisas novas e que fazem muita diferença no nosso dia a dia, na nossa vida e também mudam a trajetória, né, da nossa história. Por exemplo, da invenção da roda, depois de um transporte, antes era cavalo, depois foi para uma carroça e agora é carro, avião. Então, existem esse pioneirismo tem essa característica de trazer essas mudanças necessárias para nós, seres humanos, para o planeta. Então, essa característica do imperador de pioneirismo é muito, muito importante. Então, quem já tem essa facilidade é muito, muito importante, faz muita diferença. E todo mundo tem essa capacidade, você pode ter essa habilidade, às vezes, na prática, né? Praticando através do seu autoconhecimento. E outra característica fortíssima, que não tem como não ser, do imperador é a liderança, né? Ele é um líder, né? Ele tem um império ali. E a nossa vida é o nosso império, né? Se a gente colocar na nossa vida diária, a nossa vida é o império. Então a gente tem que ser líder da nossa vida. A gente até fala, né? Sair do banco da carona e vai ir para o banco do motorista. Então o líder, ele é isso. Ele toma ação. Ele não só projeta, né? Que a gente tem essa energia da imperatriz. De projetar, de gestar, de gerar, mas a liderança ela traz essa ação. Aí a liderança também está conectado com o pioneirismo. Então, todo pioneiro, ele é líder, porque ele vai querer trazer essa mudança, essas questões diferentes para o mundo. Então, ele precisa ser líder, nada mais. O líder sabe como comandar tudo, né? É autoridade. Um líder, se ele não tem autoridade, ele não é um líder. Então, é uma coisa conectada com a outra, né? Todas essas características, elas estão uma interligada à outra, né? Então, se você tem essa autoridade, que é essa, esse comando, né? Não, a autoridade de assertividade. Então, seria essa autoridade com assertividade, né? Que é o sadio, é o saudável, né? Então, autoridade é você colocar a sua voz no mundo, a sua marca, né? Então, o líder, ele tem isso. Ele gera também, por exemplo, equipes essa liderança com autoridade gera mudança numa equipe. Então, assim, muitas empresas às vezes quebram, desaparecem porque o líder, né, não conseguiu conduzir. Então, isso também está conectado com o poder, né? O poder, ele é essa questão do reconhecimento, né? Do autorreconhecimento. Então, quando você tem essa liderança, se você não tem o poder nas suas mãos, você também não consegue gerar mudanças. Então, esse resgate do seu poder próprio, conectado, claro, com as leis do universo, com a questão dos estudos, porque um imperador, um líder, ele também sempre está estudando, né? E ele também sabe fazer a questão de
conexões, né? A gente chama hoje em dia de network, né? Que nada mais é que essas conexões que a gente faz Meninas. com outras pessoas que têm essa similaridades, né? Por exemplo, eu e Nani, né? A gente tem essa similaridade com as terapias e a gente se conectou para realizar esse canal. Então, esse também é a questão do poder, a gente também se reconhecer qual que são as nossas habilidades, né? Que a gente tem que são importantes, que são a nossa chave. Muitas vezes a gente coloca o nosso poder em coisas que não estão na nossa energia, não estão nas nossas características mais fortes. Então, se você não sabe onde está o seu poder, coloca aonde você tem maior habilidade, por exemplo, de cozinhar, de estudar, né? Porque tem, por exemplo, as pessoas que chegam no PhD são pessoas que adoram estudar, estão sempre em constante pesquisa, estudo, e a gente precisa dessas pessoas também. Então, às vezes a sua característica é das artes, a gente precisa das artes. Então, a gente precisa de pessoas de exatas. Então, a gente precisa que essas habilidades apareçam. Então, quando você reconhece quais são as suas habilidades, que algumas das palavras falam fortes, mas eu digo sim que são mais, que brilham mais o seu rosto, que brilham, que fazem o seu coração vibrar, aí você encontrou seu poder. E aí você pode ir para ação, entende? Então, para ver como uma característica tá ligada à outra, né? E essa ação, ela tá muito conectada com essa energia do yang, do masculino. E a Nani, se tiver alguma coisa para falar, pode falar. Sim. É É, só complementando assim o que a Roseli falou em relação a esse poder do imperador, como você reconhecer ele na sua vida? Pra gente, porque quando a gente ouve falar de poder, de liderança, de autoridade do imperador, fica parecendo que é só quando você está à frente de coisas muito grandes, ou de grandes empresas, ou de coisas que exigem muita energia de ação, muito, às vezes até física, ou de algo muito grandioso. E aí a Rosa está trazendo esses exemplos, né, de que quando você está conectado com essa energia, é quando você descobre que você é muito bom em alguma coisa e você resolve assumir essa autoridade. Então, eu sou bom em pintar, sou bom em cantar. Então, até coisas sutis que são conectadas à energia feminina, um exemplo, né? Que é essa energia mais receptiva, mais poética. Então, assim, você pode criar autoridade e trazer o equilíbrio do imperador ali. Só que você precisa assumir. Então, o imperador ele traz essa força de tipo, eu sou boa mesmo nisso, né? Em, em atender pessoas, assim. Então, para a gente chegar, inclusive é um caminho que a gente galgou, né, de reconhecer que a gente é boa em ser terapeuta, em acolher e ouvir as pessoas. Então é uma coisa aparentemente feminina, mas acolhedora, mas tem um poder. Então é esse poder saudável. Eu sou boa nisso, sim, né? E depois a gente vai falar sobre a responsabilidade de assumir que é boa. Vou deixar para Rose falar que tem. Quando a gente reconhece que é boa em alguma coisa, a gente evita reconhecer que é boa porque precisa assumir responsabilidade quando você se reconhece bom. tem. Aí a gente vai chegar na parte da responsabilidade e a gente está agora na ação. E a ação, ela é, como diz, não só física, não só com força. A ação é realmente tirar da gaveta projetos, as suas habilidades, que pode ser, como a Nani falou, habilidades psíquicas, por exemplo, que você não tem como pegar na mão, mas ela existe, né? Então, a ação é realmente tirar aquilo do mundo das ideias e colocar no modo físico, colocar para essa realidade planeta Terra, né? E isso também ajuda o planeta, né? E as pessoas a figura paterna, né, que o imperador traz da figura paterna, que a gente tem a materna com a imperatriz e o feminino, e o paterno com o masculino. O paterno é aquele que ele vai acolher, ele vai trazer essa proteção, mas ele vai colocar para o mundo, né, que está conectado com a ação. Então, tudo está conectado uma com a outra, essas características. E o paterno, ele é muito importante porque ele vai colocar a sua marca no mundo, né? Então, por exemplo, se você não está conseguindo ter autoridade, pode ser que essa figura paterna sua não tenha essa força, né? Às vezes uma característica, às vezes por você não ter tido uma figura paterna na sua vida, no físico. E isso também gera essa questão de não ter essa referência. Então você precisa olhar para isso, para liberar, e aí você realmente trazer isso para sua vida. E qual que é o paterno? Ele vai te dar o apoio.
o apoio que você precisa, mas você vai para o mundo, você vai para a vida, né? Então, o paterno, ele traz a semente. A imperatriz, ela traz a germinar, gerar, mas depois ela vai de volta para fora, né? Para o mundo, e aí a gente coloca essa ação no mundo, né? É, a virilidade, né? A virilidade, a gente está nessa questão de, do, do masculino, né? Que é aquela questão de comprometimento, né? O viril, né, que a gente fala, é esse comprometimento. Então, a virilidade que a gente busca, né, muitas vezes dos outros, tá na gente, porque, como a gente trouxe, não tem nada a ver com gênero, é energia em yang. Então, muitas vezes, essa falta de virilidade nos seus projetos é esse comprometimento, né? Tu quer complementar com alguma coisa? Sim, essa virilidade ela também traz essa distinção entre o imperador e a imperatriz, né? Porque embora ambos sejam figuras de autoridade, quando a gente fala de imperador, quando a gente quer trazer essa energia para a nossa vida, a gente precisa um pouco dessa virilidade que está conectada à agressividade no sentido positivo. Então, às vezes a gente precisa dessa força que é bem intrínseca à energia Yang para fazer os nossos sonhos se realizarem. Precisa, a que a Rose falou, né, de comprometimento e de dedicação. Às vezes até soando um pouco para a palavra esforço, que eu não gosto muito dessa palavra, mas no caso do imperador, você precisa, às vezes, quando você está desconectado dele, você precisa reconectar para você ter essa energia de viril, de tipo, eu vou penetrar o que eu quero. Eu quero É uma alcançar essa meta. dedicação, né? É uma Isso. dedicação. Então, sei lá, eu quero passar no vestibular. Então, eu tenho que ter essa força viril para penetrar nos estudos, né? Vou falar assim, para ficar a palavra bem masculina, penetrar nos estudos e conquistar. Então, é esse o sentido da habilidade que a gente quis trazer, só complementando mesmo o que a Rosa disse. É. E aí, isso gera coragem, né? Então, para trazer mudanças para nossas vidas, precisa dessa coragem, precisa perfurar, né, essa bolha do conhecido, do fácil. Não que a vida tem que ser difícil, mas é que quando a gente está na zona do conhecido, que a gente chama popularmente na zona de conforto, a gente tem que ter coragem para sair dessa bolha e ir para o mundo, né? Para esse mundo diferente, de novas perspectivas, novas oportunidades, né? Então, muitas vezes a gente se acostuma muito com o modo automático da vida e acaba não tendo mais essa coragem, que muitas vezes até com uma viagem, quando você cria essa coragem com uma viagem, a sua vida muda totalmente com aquela viagem. Então, é também uma característica do imperador, essa coragem de ir além, ir para o desconhecido, né? E essa responsabilidade que já foi pincelada antes, é realmente a responsabilidade de ser você mesmo. Tipo assim, ok, eu sei que tenho habilidade X, que é o meu ponto forte, e eu vou ter agora que gerar essa responsabilidade para colocar no mundo. Só que, às vezes, a gente, inconsciente, a gente foge dessa responsabilidade. Por quê? Por causa do julgamento, né? Ah, o que que as pessoas vão dizer? Será que eu vou ter apoio? Será que as pessoas vão gostar? Então, assim, a gente vai ter que lidar com essa responsabilidade de, tipo, ok, eu posso sim colocar para o mundo, vou ter sim, às vezes, coisas que não vão me agradar, mas essa responsabilidade é necessária. Responsabilidade também com o nosso poder, né? Que, tipo, a gente tem esse poder nosso interno, gera essa responsabilidade para a gente também trazer para o mundo. É. Só O foco. complementando essa responsabilidade, eu sinto que ela é o calcanhar de Aquiles do porquê que você não está assumindo o imperador. Porque ok, vamos lá, vamos trazer um exemplo. Digamos que você sempre teve chamado de ensinar. Só que se você assumir isso, você é bom em ensinar, você consegue transmitir com facilidade. Se você assumir isso, você intrinsecamente vai precisar assumir a responsabilidade de ensinar, de passar o conhecimento da forma.
mais fidedigna possível, né? De ter cuidado de como é que você vai falar. E aí, você, tipo, nossa, é muita responsabilidade, eu prefiro não colocar isso no mundo. Então, assim, essa responsabilidade, tanto vai ter, precisar sustentar essa responsabilidade, né, de ter aquele poder na sua mão, quanto a outra responsabilidade mais profunda ainda, que a Rosa a gente estava conversando antes de gravar, que é assumir quando você errar. Esse é o outro ponto, que, porque se você assume que você é bom em alguma coisa, não significa que você não vai errar, gente. A gente é bom em alguma coisa, mas a gente é humano. Então, a responsabilidade é também sobre é, ter realmente cuidado com o que você se propõe a fazer. E quando você não conseguir sustentar esse poder, assumir. Porque quando você não assume, você vai para a sombra. E essa responsabilidade, porque a gente nem colocou essa palavra vulnerabilidade, mas a gente é vulnerável, a gente vai ter esses erros, como o Nani falou. Só que se a gente olha para a vulnerabilidade como também uma forma de aprendizado, você muda a perspectiva. Ok, eu errei, o que que eu vou aprender com esse erro? Ok, É. sigamos, né? E essa responsabilidade também que nem a gente tem esse ditado, né? Que nós todos somos mestres e alunos. Então, em qualquer momento da nossa vida, a gente vai estar aprendendo e depois a gente precisa exercitar esses aprendizados, que é ensinar de alguma forma, né? E isso, existe diversas maneiras de ensino, né? E isso também é um pioneirismo, que pode haver várias formas de ensinar, né? O foco. Esse também é um dos calcanhares de Aquiles, que é o foco, que é essa dedicação, eu não digo persistência, mas resiliência, né? De continuar com os seus objetivos, com o seu propósito, com os seus sonhos, né? Porque é uma responsabilidade de você tomar os seus sonhos para eles acontecerem. E, como diz, a gente não precisa estar sozinho, a gente pode realizar de diversas formas, de outras, mas esse foco é muito conectado com o masculino no do solar, né? Que é essa parte vibrante, é tipo todos os dias colocar essa disciplina, né? Que o foco e a disciplina estão bem conectados, né? Porque o esforço, ele sufoca, ele diminui, mas a disciplina, ela expande, porque daí você consegue entender que vai haver responsabilidade, vai haver vulnerabilidades, né, momentos, mas que você olha para isso com um olhar mais maduro, né? O domínio, o domínio também a gente pode colocar sobre as suas habilidades, sobre o seu império e sobre a sua mente. Porque a nossa mente, ela tem muitas pegadinhas, muitas armadilhas, para fazer a gente parar, para a gente fazer se desacreditar. Eu e Nani, a gente trabalha com essa questão de reprogramação mental, de questões de crenças, que a gente já vem para o planeta Terra com essas crenças já instaladas, né, de diversas formas ancestrais, inconsciente coletivo. Então, esse domínio também é tipo, ok, minha mente está dizendo não, mas o meu coração e as minhas habilidades, tudo está me dizendo sim. Então, esse domínio, né? Ok, o que que eu realmente quero? E umas perguntas que a gente pode, sim, acabar com essas dúvidas que a mente traz é o porquê. Por que que eu iniciei tal projeto? Ah, porque eu sou boa nisso, eu domino isso. A minha habilidade X, eu tenho um domínio, e por isso, porque de eu estar realizando isso com foco, com resiliência, com coragem. Então, esse domínio da gente, do que a gente já sabe fazer, é muito importante e é também uma liderança com a nossa vida, né? E a proteção que a gente está ali na carta com o escudo. Tu quer falar alguma coisa antes E a de eu gente falar a já trouxe, introdução? né, bastante informação da proteção, que é uma Sim, característica intrínseca dessa energia do imperador. Então, quando você estabelece toda essa energia de liderança, de foco, de autoridade, você vai precisar cuidar e proteger.
né, do seu império, das pessoas que você ama. Precisa trazer uma proteção, não vai deixar as coisas descuidadas. Senão você entra na sombra, né? Ou você fica um imperador, uma imperatriz com ausência de imperador. Essa proteção está muito conectada à energia anterior da imperatriz ali também. Porque o imperador vai ter uma imperatriz do lado. Vai ter uma energia, né? Tipo, fora, mas dentro também. Para você cuidar do seu templo, do seu amor próprio, para você ter espaço para deixar sua criatividade fluir, você precisa proteger esse espaço de alguma forma. E você, às vezes, muitas vezes, precisa proteger a sua sensibilidade, né? Aquilo que é caro para você. Por isso que ele está de armadura. Se precisar guerrear, dar limite, cortar a cabeça do ego, cortar a cabeça de pessoas que deram opinião sem ser chamado, ele dá esse limite, está protegido. Então, quando você está em alinhamento com essa energia, você vai construir toda essa força, né, para ser líder da sua vida, né, para construir seu império, mas sem descuidar da proteção, né, para que as pessoas não usem e abusem do que é seu sem autorização, não chegue dando opinião de qualquer jeito, não invada seu espaço de qualquer maneira. Você precisa um império, né? Vamos pegar a simbologia do império, precisa de muros, precisa de um exército. A gente precisa proteger aquilo que a gente está construindo. Senão, as coisas começam e acabam pela metade, né? Não tem uma Né? proteção E aí para. está conectado com a autoridade, né? A autoridade dizer não. Não, até aqui você pode chegar, daqui para cá já vai estar passando É, dos meus limites, né? E isso também é uma autoproteção. E a gente fala isso de qualquer situação, né? Muitas vezes a gente é, se desprotege para não desagradar, né? E acaba perdendo a nossa própria isso. autoridade, o nosso Essa poder, né? proteção é tanto física quanto psíquica, né? Essa proteção espiritual, essa proteção essa energia do imperador é um ponto muito importante para você estar em alinhamento saudável com essa energia. Principalmente se você quer realmente estabelecer seu império, quer colocar algo novo no mundo, você precisa cuidar de proteger isso, tá? E essa forma confortável que ele está ali na carta é porque ele sabe que está protegido, É, né? droga. Tá Então, e relaxado. a proteção, ela é uma coisa também diária, que você precisa trazer esse cuidado, essa proteção diariamente do que você quer construir na sua vida, das relações que você tem, porque toda relação, seja ela de qual teor for, ela precisa ser cultivada. Ela precisa ser regada, cuidada. Então, isso também é uma forma de proteção. Assim como a gente, com a gente mesma, a gente precisa se proteger, se cuidar todos os dias. Então, essa proteção ela é muito, muito importante. Ela é um pilar, né, uma sustentação, na verdade, do imperador. Porque, como a gente viu, a imperatriz, ela é a que materializa, mas ele é o alicerce, né? Então, ele também está trazendo esse alicerce para os próximos passos, né? Sim. Ok. Então, ouvimos bastante aí sobre o lado saudável, o lado iluminado do nosso querido imperador. E agora eu quero trazer uma percepção para que você avalie se essa energia está em desconexão na sua vida ou não, que é o lado sombra da carta, né? Então, se você estiver em desconexão com essa energia, ou você vai identificar pessoas à sua volta autoritárias, ou você vai virar essa pessoa. Então, o autoritarismo do imperador é justamente quando você se desconecta de uma das características que a gente não colocou ali nas palavras-chave, mas que é muito peculiar do imperador, que é a democracia. Então, ainda que o imperador ele seja realmente alguém que ele tem autonomia, ele de alguma forma vai decidir no final das contas, ele ouve as pessoas à volta, principalmente as pessoas que são importantes para ele, para que ele chegue num denominador comum para tomar as decisões de como tocar o seu império da melhor forma, como tocar a sua vida da melhor forma. Então, trazendo para a prática, quando você está realmente conectado a essa energia, ainda que você não concorde, você vai ter espaço para ouvir ali sua mãe, sua irmã, sua amiga, seu cônjuge, né? Então, ainda que você pense muito diferente, né? São ideias muito diferentes, você, deixa eu ouvir aqui que essa pessoa. E muitas vezes faz sentido, a pessoa traz um complemento para sua vida. Mas quando você está na sombra, você entra no autoritarismo, não, vai ser do meu jeito, porque assim.
O autoritarismo vem muito de quando você já conquistou algum poder sobre as coisas, você realmente tem um domínio e você se acha no direito de fazer e acontecer sem abrir espaço para ouvir, para exercer empatia às pessoas à sua volta. E aí, esse autoritarismo vai levar à rigidez, né? A rigidez e a tirania, tá? Assim, são palavras assim que vão se costurando completamente aqui. Então, você deixa de ser uma pessoa flexível, né? Você fica muito rígido, uma pessoa muito difícil de acessar. Então, aí, enquanto eu falo, pode vir na sua memória, né? Às vezes a gente teve ou tem pais muito rígidos, professores muito rígidos. Quem já passou aqui por um professor muito rígido, né? E, tipo, por causa de um erro que ele sabe que no fundo nem foi um erro, às vezes foi algo que ele sabe que você sabe, foi uma distração sua ali, não, tipo, vai descontar da sua pontuação, ou não vai te dar uma segunda chance. Então, uma energia muito pesada, essa energia da sombra, da rigidez, né? E isso é com o outro, e às vezes a gente é o quê? Rígida com a gente mesmo. Quantas vezes você, sei lá, trazendo o exemplo ainda da prova, estudou por uma prova, e aí na hora da prova na sua cabeça você ia tirar nota máxima. Eu conhecia colegas assim, muitos. Estudava, assim, tipo, era a galera CDF, e quando tirava um 9,5, gente, um 9,5, um 9,8, essas pessoas não conseguiam celebrar, porque só se autorizavam a celebrar se tirasse 10. Imagine esse nível de rigidez. Imagine viver assim. Quem mais sofre é quem é assim. Porque normalmente quem é rígido lá fora, né, é rígido dentro. Então, é isso. Às vezes você estabelece, e aqui é muito assim, o extremo do imperador. Estabelece uma rotina que é bom, do seu império de organização, tudo bonitinho ali. No dia que você se desvia ou sai da sua rotina, ou que você vê alguém atrapalhar, pronto. Você entra na tirania, né? Você se descontrola ali. Com você, com o outro. Então, você é assim com você? Você é assim com as pessoas à sua volta? Principalmente com você. Se você é assim com você, é a pessoa que mais vai sofrer. Colocaria aqui também perfeccionismo, né? Essa rigidez é muito ligada a esse perfeccionismo inexistente, gente. O mundo ele é muito fluido, a gente precisa aprender a dançar, né? Com os imprevistos da vida. Então, se você é uma pessoa rígida, você não vai ter facilidade em lidar com os imprevistos, que você goste ou não vão acontecer. Aí você tenta controlar tudo, controle também excessivo estaria aqui, né? E orgulho também, né? Com certeza, É orgulho. um orgulho bem, tipo, camuflado, né? Porque É, tem arrogância, que a arrogância também é uma característica, né, do imperador não açúcar. saudável, que É, ela vai para fora. A arrogância, ela mostra para fora, mas o orgulho, ele é interno. E muitas vezes a gente acha que não tem orgulho, mas essas características mostram o nível de orgulho muito grande, porque se eu sou muito boa numa coisa e não atingir a nota máxima ou o prestígio máximo, aí o meu orgulho diz, como assim se fere, né? Como assim eu não consegui isso? Eu que, né, sou dessa forma. Então, é uma linha muito tênue de saber que você tem o poder de ser, né, das coisas que você tem domínio, mas ao mesmo tempo, se você não atinge, fica naquele orgulho de tipo, eu sou melhor que os outros, né? E não é nesse nível de comparação, né? A sim. comparação é o que gera todo esse auto-julgamento, esse perfeccionismo. Uhum. E aí, a outra palavra que é conectada a essas sombras é a dominação. Essa dominação normalmente vem quando você convive com pessoas, ou você mesmo, ou outras pessoas, em que realmente alguém tem um domínio sobre algo. Às vezes é um domínio financeiro, às vezes é o domínio de alguma habilidade, mas não é o domínio saudável lá de cima, né? Domínio é diferente de dominação. Aí, por ter aquela habilidade, por ter aquele poder, você entra no abuso do poder e quer dominar o outro porque você tem o dinheiro, porque só você sabe ler hebraico. E aí, de alguma forma, você dá um jeito de usar esse domínio para abusar do poder.
né? Que aí dominação e abuso de poder andam juntos aqui, né? Então, e aí vai para várias situações, né? Pode ser que, sei lá, para a gente ampliar ainda os exemplos, você tenha uma mãe que seja muito dominadora, que ela sabe que se você, é, de alguma forma, ela não vai te dar uma mesada se você não fizer as coisas do jeito que ela quer. Então, ela tem o poder na mão de alguma forma. Um exemplo bem raso, digamos assim, mas ela tem o poder na mão de alguma forma e ela, não, se você não agir assim, assim, assado, não vou, você não vai ficar sem isso. E entra na energia da chantagem também, né? Então, pode ser, né, para desassociar um pouco das figuras masculinas, pode ser uma figura feminina que tem essa característica, né? E Tá lá na o sombra. imperador, ele também traz energia sexual, né? Às vezes porque a ação e colocar no mundo também é energia sexual. É, a Só da que a gente virilidade, né? Só que daí, se você tá com a energia sexual ao contrário, não saudável, você quer dominar, às vezes, através do sexo, né? Ou É, para falta de sexo, faz greve de sexo com o cônjuge. Então, tipo assim, a gente também tem que olhar para essa energia forte da sexualidade, né? Da sexualness, né? Que ela é a positiva. E não trazer essa dominação, né? Porque a gente sim. pode se utilizar isso como uma dominação, essa energia, né? Que nós adultos, Uhum, né? Que isso é para adultos, tá, gente? Crianças não. sim. É, a teimosia, essa teimosia está muito associada ao orgulho que a Rose falou, e essa teimosia vem muito da rigidez também. Então, é quando você estabelece metas muito rígidas, muitas vezes metas de uma vida toda, e aí o contexto mudou, a situação mudou, chegaram novos elementos ali no que você se propôs a fazer, mas como você tá com rigidez estabelecida já esse orgulho, você vai até o fim. Por mais que, sabe, aquelas pessoas que, por mais que elas saibam que vai dar errado, tem uma sombra do Ares, tá, gente? Eu sou ariana. Só porque para não dar o braço a torcer, mas graças a Deus essa sombra já tá mais calma em mim. Você vai até o fim, mesmo que você sabe que você vai se quebrar. Então é uma perda de tempo essa teimosia, minha gente. Às vezes tem uma teimosia positiva, né? As teimosias, todo mundo diz uma coisa, mas seu coração tá dizendo uma, você vai lá, teima e faz, mas tem essas teimosias meio burra. Ah, eu vou falar assim essa palavra, eu não gosto dessa palavra, mas uma teimosia desconectada, que tipo, é só perda de tempo, então é dessa teimosia que a gente tá falando. A agressividade do imperador, que a gente, na luz, a gente reconhece como positivo sendo a virilidade, né, que é o poder de ação, na sombra é a agressividade de você fazer as coisas na força do ódio mesmo, para provar para alguém, né, ou então para ser melhor do que alguém, ou desconsiderando alguém à sua volta, ou com raiva de si mesmo, essa agressividade que você está fazendo sem propósito, tá despropositada essa agressividade. Não tem mais por que fazer, você está fazendo só pela raiva e para provar alguma coisa. Então, normalmente essa agressividade está associada a isso. E a gente já falou do abuso de poder, né? Que está bem conectado ali à dominação, ao autoritarismo, né? Então, a gente tem abuso de poder em vários âmbitos, né, gente? Abuso de poder dentro de casa, abuso de poder no meio religioso, né? Abuso de poder da galera que trabalha com marketing. Nossa, eu acho um dos mais vários, né? Abuso de poder sempre puxado, mas que aquele marketing que conhece as suas fraquezas e aí, de alguma forma, isso é um abuso de poder, né? Tipo, divulga produtos ou divulga as coisas para que você compre porque conhece as suas fraquezas. Então, assim. É muito triste, né? Porque, na verdade, são pessoas e situações, instituições que realmente têm poder, que estabeleceram ali uma característica que é saudável, mas abusa delas em benefício próprio. Então, assim, tem muitos imperadores na sombra, né? Em vários âmbitos da nossa vida, né? Em relacionamento abusivo, na política, nas nossas relações de trabalho. Com certeza, essa palavra abuso de poder. É bem provável que você vai ter passado por isso, visualizado isso em algum trabalho que você já passou, né? Porque a pessoa vai pagar o seu salário no final do mês, sabe que você precisa.
de alguma forma ela se sente no direito de ultrapassar os limites com você, que é uma pessoa que tá ali com a energia do imperador até ok, mas na sombra. Então, e é pra gente também vigiar, né? No que é que você é bom? Como é que você coloca essa sua habilidade no mundo? É de uma forma opressiva ou de uma forma que realmente colabora, né? Então, é para a gente se fazer esse convite para saber se a gente não está colocando nosso poder no mundo de uma forma distorcida. Porque essa energia do imperador na luz, ela é maravilhosa, né? É uma energia. E é isso, se você está com medo de colocar seus dons e talentos no mundo por medo de assumir isso aqui, ó, responsabilidade, vá, vamos trabalhar, né? Vamos fazer uma terapia. Já terminou. E o abuso, todo tipo de abuso, ele é ele é o extremo, né? Então, às vezes a gente está no extremo de eu preciso ter X questões resolvidas no meu mês, as metas, né, que a gente tem muito famosas, que tá hoje em dia, as metas de pessoas que acordam 4 da manhã para tomar seus suplementos, fazer academia. Então, esses abusos é também tudo que é extremo, né? O que que tá de extremo na sua vida? Ah, o meu extremo é que eu tô tentando fazer o que os outros estão fazendo. Então, você tá se autoabusando também. Sim, Todo abuso é uma questão de extremos e todo extremo não é saudável, né? Sendo ele parecendo positivo, mas se ele já é um extremo, ele já se torna não sadio, né? Não saudável. sim. E com E isso, a gente podemos ir para a segunda parte, que sim, é a gente trouxe um projeto em que a gente se conecta com o tarô. Então, a gente tem dois momentos de atendimentos, que é num primeiro momento a gente faz com o tarô, com a energia do tarô, vai ser eu comigo com o Nani, nesses momentos vão ser variados, mas ele é personalizado para você, onde a gente vai fazer um mapeamento com perguntas, e através do tarô ele vai trazer o que precisa ser feito com os arquétipos que a gente vai utilizar naquele momento e qual que vai se complementar para trazer isso, né? Tu queres trazer o segundo momento? uhum. Então, assim, trazendo, né, porque a gente acabou de falar do imperador, como a gente estava trazendo já, ele é uma energia, assim, extremamente necessária. Principalmente se você sente que você precisa colaborar de alguma forma mais profunda, né, para além só do seu ego na vida. Só que você tem travas, travas de se lançar, travas de se mostrar, travas de se conectar com o seu poder. Não, porque essa palavra poder já tem muita carga, já tem muitas crenças limitantes. Justamente porque tem muito abuso de poder, a gente deixa de assumir o poder. Só que como a gente trouxe no Imperador, quando você assume ele de forma saudável, ele é uma colaboração, uma satisfação na sua vida, tanto para você estar realmente contribuindo e, de alguma forma, dando luz e visibilidade àquilo que você é bom. Então, tem essa a satisfação pessoal, quanto colaborar com o mundo. Então, imagina você deixar de colocar o que você é muito bom no mundo, seja realmente algo mais no campo do trabalho, quanto algo na sua vida pessoal mesmo, porque você tem medo de assumir o poder. Então, assim. Aí, essa primeira parte do atendimento que você falou é para saber como é que você lida com essa energia do poder e da liderança que o imperador traz. Então, a gente faz essa avaliação ali, é como se fosse um diagnóstico mesmo. E na segunda parte, a gente vai limpar as crenças que está te impedindo de acessar esse poder de forma saudável, está impedindo você de sustentar essa autenticidade, né? Realmente reconhecer que você é bom em alguma coisa e não ter vergonha, não ter medo de falar, liberar os programas de abuso que pode estar te impedindo, né? Liberar o medo de que se você assumir, você vai errar. Se você, e tipo, na verdade, trazer saúde para o erro, né? Se autorizar a errar, sendo que com aquele olhar de que o erro vai lhe aprimorar. Então, a gente faz uma reprogramação, trazendo o exemplo do imperador, para liberar esses programas, ali, trazer programas ali saudáveis para você. E, no fim, ativar essa energia através de uma meditação canalizada, guiada e personalizada, ativar esse poder de autoridade na sua vida
de uma forma saudável, que a gente faz isso através de uma meditação, com a música escolhida com muito carinho, né? Com muita presença, com muito alinhamento, as palavras que a gente vai usar também, o tipo de reprogramação. Então, assim, quis trazer o exemplo do imperador porque eu acho que ele é muito distorcido e a gente perde muito quando a gente deixa de assumir, né, o nosso lugar de poder no mundo. E o Então, imperador, ele tem essa energia da expansão, né? Ele expande para o mundo. Então, às vezes você quer, por exemplo, se você tem uma empresa e ela está só na região e você quer expandir para o mundo, o arquétipo do imperador é bem para isso, né? Para expandir. Ou você quer expandir, a sua visibilidade, né? Para o mundo. Então, é realmente a energia do arquétipo do arcano, né? assumir um talento, Porque ele cantar, é cantar, expansivo. E essa dançar. expansão gera essas conexões necessárias para você trazer esses resultados que você deseja, né? Então, esse atendimento, ele é maravilhoso, ele tem resultados incríveis e a gente espera vocês. Tem as Dizer, informações né, no que o na resultado descrição. também passa pela gente, né? Que Sim. a gente já E, fez esse caminho, gente. Imagina aí, são 22. Trazer um pouco é, mais de informações pessoais. São 22. A gente já passou pela ativação desses 22. Pense aí, reconhecendo a luz e as sombras deles. A gente passou por essa jornada e foi assim bem incrível, assim, como a gente trouxe no início do vídeo, a gente começa, quando a gente acessa essa energia específica, a gente começa a identificar na nossa vida, é muito mágico, assim, e muito transformador também. e a gente revisita, toda vez que a gente traz esses conteúdos, a gente está É, revisitando e sim, reativando. Então, está sendo muito bom para nós também. sim, E aí, se vocês precisarem se tiverem perguntas, você pode colocar aqui nos comentários. Também tem na descrição aqui do vídeo nosso Whats, nossos Insta, para vocês tirarem dúvidas, né, trazer para mais informações. E a gente está iniciando esse canal, então a gente toda a motivação, todo incentivo que você nos der vai ser muito importante. Então, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo, vai fazer muita diferença para nós e a gente já agradece. sim. E é isso, pessoal. É uma satisfação. A gente faz esse trabalho com muito amor, assim, e muita presença. E a gente fica bem animado, né? De falar dos que já passaram, dos que vão chegar. A gente sempre vai deixar aqui uns spoilers do antes e do depois. Então a gente falou da Imperatriz, hoje falou do Imperador. No próximo arcano, a gente vai falar da energia do Papa, que é uma energia muito importante na nossa vida para a gente conseguir estabelecer as nossas tradições, os nossos costumes, para a gente criar nosso próprio postulado, né? Trazer uma disciplina de como que a gente quer que ande a nossa vida. Então, a energia do Papa, ela tem muita relevância assim, na nossa jornada. E às vezes você fica seguindo os dogmas e conceitos dos outros, mas e os seus? Como é que você pode virar o seu próprio mestre, né? Como é que você pode criar ali uma rotina para estabelecer o que você quer na sua vida? Então a gente ali pega um pouco do que a gente quer no imperador, mas como é que a gente cria uma rotina para exercitar tudo isso com conexão divina, com conexão uma conexão mais sutil. Então, é bem, bem legal. Aguardem e a gente vai preparar esse conteúdo para vocês também. Então, Gratidão. até os próximos.